Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, paz e bem. O Shalom do Pai aos nossos corações. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a graça de Deus, ela cresça em nós sem cessar. E de Deus, nosso Pai, venha o Espírito Santo para gerar, para formar Cristo em nós. Esse Cristo sendo gerado, com certeza, a nossa decisão vai ser em caminhar em busca do reino de Deus. Como boa mãe que deseja que seu filho cresça sadio e forte, a Santa Igreja, ela também nos proporciona a nós fiéis que se alimenta todos os dias com a presença do nosso Deus dentro das nossas orações, mas ela também indica que a palavra, como este alimento, ela seja presente em nossas vidas. Dentro da liturgia de hoje, encontramos São Pedro, no capítulo 3, versos 12 a 15, do versículo 17 ao 18, narrando já uma preocupação que aconteceu e acontece em tempo presente. E não só uma preocupação em viver com fidelidade à fé, mas também para que a gente possa se comprometer com aquilo que tem sido anunciado desde os tempos primordiais. E a leitura dá início assim: esperai com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nós esperamos? De acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, aonde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade do nosso Senhor. Vós, portanto, bem amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percai a própria vida. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O interessante é que nós sabemos das promessas que foi anunciada. Nós lemos, nós ouvimos até por outras pessoas de outras denominações da nossa denominação, mas não tomamos posse, não acreditamos. Sabe por que não acreditamos e não tomamos posses ainda? Porque se de fato isso acontecesse, as nossas ações também mudariam. A partir do momento que eu tomo posse, que eu percebo que isso irá se concretizar, eu vou assumindo aquilo que é chamado de Deus para mim, aquilo que é anúncio bíblico, aquilo que é anúncio profético, mas aquilo que também é anúncio aonde a igreja diariamente tem lutado para que eu e você, a gente não se perca. A gente acredita na promessa que Jesus Cristo morreu para que eu e você tivesse vida. Vida em abundância, além da morte. Mas o que a palavra vai dizer em Pedro, logo nesse primeiro versículo, Pedro já está narrando que a nossa expectativa, a nossa espera, ela deve ser com anseio em Jesus, Deus vindo mais uma vez em Jesus Cristo para derreter os elementos que hoje nós adquirimos, não só elementos, não só sentimentos, não só objetos,
mas tudo isso irá se infundir. Você entende quando eu digo que a tua casa não é tua, que o teu carro não é teu, que as tuas conquistas materiais nada te pertence, não tem dono? Temporariamente você acaba adquirindo, você acaba acreditando nesses valores, mas quando você morre fica tudo aí, e vai ter aqueles que irão herdar tudo isso que você adquiriu, mas no final, passando de pai para filho e assim vai, tudo será derretido, tudo será fundido. Então não adianta a gente criar uma expectativa para esse plano atual. No versículo 13, Pedro ele vai dizer que nós precisamos esperar de acordo com a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Eu lembro que em um dos versículos bíblicos Jesus fala: na casa do meu pai há muitas moradas. E essas moradas são destinadas para a gente. Mas a gente não tomou posse disso ainda. Acreditamos sim que o Senhor ressuscitou, mas não queremos mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, para povoar esse novo céu e essa nova terra. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. A pureza de pertencer à luz da qual ilumina aquilo que é trevas ainda em mim, em você. Estar em paz, e quando eu falo paz, não é a ausência de conflito, mas sim a presença de Deus. A promessa que vai se cumprir é que somos estrangeiros aqui e o céu é o nosso lugar. Jesus veio e ele voltará. Considerai também como salvação o interesse de Deus, não só por mim, não só por aqueles que hoje fazem parte de uma religião, mas enfim, do todo em geral, porque somos filhos. Vamos às vezes nos perdendo em nossos caminhos construídos por a gente mesmo, e Deus sempre nos dando a graça de voltar, de conhecer, de amadurecer, de perceber que Ele tem a vida eterna. E o interessante é que Pedro ele vai terminar a leitura dessa carta dizendo: procurai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procurai crescer na graça daquilo que é revelado para mim e para você, a partir do momento que a gente vai abrindo o nosso coração para que a luz de Deus possa clarear essas trevas que eu falei anteriormente. Que a gente possa crescer na esperança que tudo aquilo que Jesus prometeu irá acontecer. Jesus não foi homem de meias palavras, e ele não é filho da mentira, é filho da verdade. Se eu acredito que ele pode mudar, que ele pode transformar a minha vida, se eu acredito em oração diante dos momentos mais difíceis da vida, que eu vou orando, que eu vou rezando e pedindo, eu acredito em uma graça, porque diante dessa leitura a minha ação, a sua ação não muda. Isso aqui está bem claro sobre a divisão do joio e do trigo. As nossas ações, elas já são julgadas aqui. É agora, no tempo presente. É essa oportunidade que está sendo dada para mim e para você. Porque sempre eu deixo as coisas de Deus por último. Enquanto a palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus. A promessa é essa. Fomos salvos, já somos salvos em Jesus Cristo. A cruz é o símbolo, é a vitória de nossas vidas. Mas porque ainda não tomamos posse dessa promessa. Falar de boca para fora é tão fácil. Mas na hora de me separar, na hora de romper
na hora de cancelar, na hora de boicotar as minhas ações, os meus desejos para aquilo que me prende nesse mundo que será consumido pelo fogo, eu não quero. Olha, é muita exigência. Olha, eu vou perder a minha alegria, eu vou perder o sentido da vida. A nossa vida está escondida em Jesus Cristo, porque Ele revelou na sua verdade a glória de um Deus que é louco por mim e por você, a ponto de dar a vida do próprio Filho. E por que a gente não toma posse desta promessa que não sobrará pedra sobre pedra? Todos irão a óbito, todos irão falecer. E aí, quando não tomam uma decisão agora enquanto vida, pedindo a graça a Deus de me alcançar, mas que a verdade dessa graça também ela seja libertadora em mim, o meu espírito precisa reagir aos desejos da minha carne, ao meu comportamento, aquilo que eu ainda acho que é normal, aquilo que eu acho que ainda, sabe, é fantasia. Meu irmão e minha irmã, permita que eu te diga uma coisa, pela intercessão de São Miguel e da Sagrada Família que está em combate em seu favor. A maioria das vezes nós não queremos. A maioria das vezes nós ignoramos, porque estamos ainda com a intensidade do desejo dos nossos corações de viver os nossos farrapos. A alegria que é prometida para nós, a paz citada nesse versículo desta carta, é a paz que é duradoura. É a paz que preenche todos os dias e me faz colocar na certeza desta alegria, que um dia, diante das minhas ações, das nossas ações, estaremos em Jesus Cristo, vivendo um novo céu e uma nova terra. Mas isso está ligado a mim. Por que eu não tomo posse desta promessa, desta carta, da liturgia de hoje? Por que eu não assumo ainda? Já se perguntou? E nessa noite, com a intercessão da Sagrada Família São Miguel, depois de visualizar esse vídeo, peça a graça de se libertar. Peça a graça de os seus olhos se abrirem. Peça a graça que os seus ouvidos também possam se abrir. Os seus ouvidos estão abertos para aquilo que é mundano ainda, para aquilo que é projeto desse tempo. O diabo é o pai da mentira. E ele vai fazer de tudo para ofuscar a sua visão, para tapar os seus ouvidos, para que você não entenda, para que você se perca, para que você não tome posse na promessa. Porque acreditar, todo mundo acredita. Mas tomar posse já é diferente, porque as nossas ações vai sendo contrária àquilo que esse mundo vai desejando para mim e para você. E a gente vai percebendo, vai se levantando, mesmo caindo, vai tropeçando, mas vai se levantando e dando volta por cima. Que a graça de Deus abra os nossos corações, que desça sobre nós, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre esse novo chamado de olhar a palavra de Deus com uma delicadeza extrema, porque é a sua alma que está em jogo, é a tua salvação que está em jogo. Jesus já fez a parte dele e quer fazer muito mais, mas você, dentro do livre-arbítrio, você também precisa decidir. Deixe de ser anta, deixe de ser cabeça dura. Eu não estou falando das suas limitações e das suas fraquezas, é dos seus desejos, sabe? Que às vezes você quer continuar mesmo sabendo que está errado. E olha que pecado, porque a gente sabe que está errado. Senhor, eu não consigo, sou pequeno demais, me dê força para que eu veja a verdade, para que eu entenda a verdade. Venha caminhar comigo diante a luz e a graça acontecerá. Agora, se você não quer, se você não deseja, infelizmente, não sou eu que estou dizendo para onde você vai, céu, inferno, purgatório. Mas a gente não pode esquecer que Jesus hoje
ele é advogado e amanhã ele será juiz. Salve Maria Imaculada, paz e bem.